Bom dia, Cida. Bom dia. Que bom estar aqui com vocês. Chegou alguém ali que eu não consigo. Bom dia, Gladys. Então deu o nosso horário, eu quero dizer, sejam todos muito bem-vindos a esse grupo, esse Evangelho de Amor. E hoje a gente está aqui pelo Departamento da Infância, da Família e da Juventude da Sexta URI, o nosso DIFIGE, para trazer uma nova reflexão, né, para as famílias, para a gente falar um pouquinho desse tema tão maravilhoso que é a família. Então eu vou pedir para vocês, para a gente fazer aquela harmonização. Então sintam-se confortáveis nas cadeiras, façam uma respiração bem profunda, bem longa e calma. E soltem pela boca. Mais uma vez. E conectados com as boas energias, com as boas vibrações desse grupo, nós dizemos a Jesus: Mestre querido, obrigada por essa oportunidade, obrigada por estarmos todos aqui reunidos em Teu nome, obrigada por se fazeres presente entre nós. Que Tuas palavras nesta manhã, nesse lindo domingo que inicia, possam nos trazer o conforto, possam nos trazer a paz e a consciência de que ninguém está no lugar errado, de que ninguém foi colocado por engano numa família, pois Deus não erra. Deus não erra e não brinca com seus filhos amados. Então, cada um de nós está exatamente onde precisa estar para evoluir aquilo que precisa evoluir. E somos gratos, imensamente gratos pela oportunidade de estar nesse planeta maravilhoso, de estarmos encarnados nesse momento difícil, mas nesse momento tão rico de regeneração que estamos vivendo. Dá-nos, Senhor, a coragem, a sabedoria, a força moral e a paz no coração para te seguirmos todos os dias, todos os momentos. E que assim seja. Que assim seja. Bom dia, já tem tanta gente linda ali, né? Então, como eu comentei no início, hoje é o Amanhecer com Cristo, do DIFIGE, né, do Departamento da Infância e da Juventude da Sexta URI, que está trazendo essa mensagem, essa palavra, né, do Evangelho sobre as famílias. E aí nós estamos trabalhando o livro, né? Deus confia nos pais. E olha que responsabilidade, Deus confia nos pais. E Ele confia mesmo, tanto que está lá no Evangelho, né? Que o dia que retornarmos para o plano espiritual, nos será feita a pergunta, né? Que fizeste dos filhos que te confiei, né? Por quê? Porque Ele nos confiou, Ele confia na gente. E aí o texto que está na sequência dos capítulos, o título é Família, Tudo de Bom. E eu adorei esse título porque para mim família é tudo de bom. Eu amo e eu queria ter uma família bem grande, mas eu tenho a família do tamanho que eu preciso e eu acho maravilhoso. Então, vamos ver o que o livro fala pra gente, né? Bom dia, alguém falou ali, bom dia, bom dia, bom dia para todos. Só consigo ver subindo, mas não consegui ver de quem era. E aí o texto começa dizendo assim pra gente, né? Esse capítulo começa assim: hoje em dia, percorrendo as páginas de certas redes sociais,
temos a impressão de que todos vivem em um mar de rosas. Será que alguém de nós aqui já teve essa percepção ao ficar ali na timeline, né? Será? No feed, olhando? São pessoas sorridentes, vidas glamorosas, atestando alegria, prazer, conforto e felicidade. Tais situações, de tão corriqueiras, já não causam mais impacto em quem as vê. Sabe-se que mostrar-se feliz e bem-sucedido faz parte do jogo, se não formalmente, pelo menos de uma maneira que já se consagrou como usual. Por isso, chamou-nos a atenção uma postagem na qual, além de várias fotos de cenas de confraternização, no que parecia ser um almoço de família, havia o seguinte comentário: dia maravilhoso, família reunida. Família é tudo de bom. Aquela frase encontrou ressonância em meu coração, pois compartilho o mesmo sentimento. Viver junto aos que se ama, conviver harmoniosamente, celebrar a amizade que manifesta no entrelaçamento de várias gerações é uma experiência única, que tem dado um sentido todo especial à minha vida. A família é a base da sociedade e assim, com tudo que a gente estuda na doutrina espírita, essa frase aqui é mais certa de todas, né? A família é a base da sociedade, a família é a base da nossa evolução. Nela prosperamos para os desafios, nela nos preparamos para os desafios que iremos enfrentar mais tarde no mundo. E aí vem um recado muito bonito para os pais, a mensagem que ele traz. Pais conscientes do seu papel de promotores do avanço espiritual dos espíritos que lhe foram encaminhados na condição de filhos, são elementos fundamentais na transformação do nosso orbe em um mundo mais adiantado, habitado por pessoas melhores do ponto de vista intelecto-moral. Eu vou até repetir. Pais conscientes de seu papel de promotores do avanço espiritual, né? Promotores do avanço espiritual dos espíritos que lhe foram encaminhados na condição de filhos, são elementos fundamentais na transformação do nosso orbe em um mundo mais adiantado, habitado por pessoas melhores do ponto de vista intelecto-moral. Então, vamos só fazer um lembrete, né? Aqueles fofinhos que vêm ali, rosadinhos, cheirosinhos, pequenininhos para o nosso colo, eles também são espíritos. Nossos filhos são espíritos, espíritos tão antigos quanto nós, que estão aqui encarnados também para evoluírem, também para se desenvolverem, e nós, enquanto pais, temos a tarefa de auxiliá-los, né? Joana de Ângeles, em sua obra Constelação Familiar, dentre as inúmeras passagens que nos fazem refletir sobre o que é viver em família, reitera a informação de que há uma programação envolvendo os futuros pais e os filhos que virão por seu intermédio. Então ninguém vem para uma família, caiu ali sem querer, né? Opa, errei, não era nessa família que era para vir. Não, existe uma programação, existe uma preparação prévia para aqueles pais aceitarem o espírito daquele filho que está reencarnando. E aí ele cita o trecho do livro da Joana, né, da Constelação Familiar. Comprometidos antes do renascimento, em face de deveres inadiáveis, os espíritos que irão constituir o grupo familiar assumem responsabilidades perante a futura prole, elaborando planos e projetos que se devem concretizar quando da organização carnal, de modo a atender os impositivos da evolução. Então, existe esse preparo, né? Como a gente sabe, existem os departamentos no plano espiritual, e nesse processo da reencarnação é definido, né, o que cada um tem para contribuir, o que cada um tem para acertar e por que vão em determinada família, por que vão reencarnar juntos naquele momento. Chama-nos a atenção o fato de haver um comprometimento de pais com os filhos que virão, antes mesmo da constituição da família.
E o que os leva a assumir tal contrato é a consciência dos deveres inadiáveis. Significa dizer que, em vidas pregressas, um dos genitores ou ambos agiu de forma equivocada com aqueles que hoje estão sendo convidados para compartilhar da família, que se irá formar por conta de uma nova união. Vale lembrar aqui, né, que não somente os pais, né, os genitores podem ter agido de forma equivocada, mas assim como também aquele filho que está reencarnando ali, também tem suas dívidas para acertar, né, tem seus débitos para acertar com aqueles pais que estão reencarnando. Todos nós estamos interligados de alguma forma. Em algum momento a gente praticou algo equivocadamente, em outro momento praticaram conosco. Então nós estamos sempre interligados. Mais adiante, ela nos fala, a Joana, né, no livro, ela nos fala que de planos e projetos, nos fala de planos e projetos que deverão se concretizar por ocasião da constituição do novo corpo, a fim de atender à necessidade da evolução do espírito. Isso explica o motivo de se nascer em um corpo sadio, perfeito, pronto para enfrentar o programa que lhe está preparado, ou, ao contrário, o de se voltar ao cenário terreno portando uma constituição frágil e enfermiça, com problemas de saúde ou deficiências orgânicas que irão se constituir em pesado fardo, que, embora penoso, é libertador das mazelas que reclamam correção. Quando a gente olha uma criança, é triste, nosso coração olha e sente, né, tristeza de ver muitas crianças que nascem com defeitos, com dificuldades, com doenças. É triste a gente ver e a gente quer auxiliar e fica pensando, mas por que Deus faz isso? Mas Deus é tão bom e tão justo que Ele justamente permite que um corpo venha não tão saudável, né, ou venha com algum problema, ou venha mais frágil, justamente para aquele espírito que está ali possa se melhorar naquilo que ele tem de débitos, né? Então Deus é muito bom nesse sentido. A doutrina espírita, através do princípio das vidas sucessivas e da lei de causa e efeito, apresenta argumentos extremamente esclarecedores a esse respeito. Conhecendo-os, os seres que padecem sofrimentos físicos ou morais, que se julgam injustiçados ou abandonados pelo Pai Criador, irão encontrar o esclarecimento que buscam, encontrando consolo e esperança. Então, novamente, né, o esclarecimento, ele traz a libertação da dor, né? A gente estuda, a gente aprende, a gente conhece, vai ficar mais leve enfrentar determinada situação por conta da compreensão que a gente passa a ter em relação a ela. Nesse mesmo livro, a nobre mentora acrescenta, referindo-se aos pais: consultados os mapas das responsabilidades pessoais, são-lhes apresentados pelos guias espirituais aqueles que deverão constituir-lhes a prole e lhes proporão a pauta para o processo de crescimento espiritual no qual todos devem atingir as metas que perseguem. Então, assim, não é só o pai, não é só a mãe e nem só o filho, são todos. É o núcleo familiar, né? Esse núcleo familiar tem metas a alcançar. Há, pois, tanto em relação aos pais quanto aos filhos, metas a serem atingidas, planos a serem cumpridos em função do acordo feito. Pode-se imaginar que naqueles casos em que esses genitores, em função do nível espiritual que já alcançaram, mantêm-se fiéis ao que foi acordado no plano maior. As metas e programas vão sendo cumpridos com filhos trilhando por estradas retas, iluminadas pelo farol da fé e do amor. Há, porém, famílias nas quais os pais, fascinados pelos apelos fáceis do prazer e das facilidades enganosas do mundo moderno, abdicam de seu papel de orientadores da prole. E como isso está comum hoje, né? E depois, na sequência, ele cita mais
mais algumas questões, assim, como está comum hoje os pais abdicarem, né? Eu deixo a responsabilidade para os avós, ou eu deixo para a escola, ou pior ainda, né? Eu deixo para quando meu filho quiser escolher. E aí, como é que aquele espírito que reencarnou, que está nas nossas mãos ali para ser auxiliado, como que ele vai se desenvolver sem um apoio, sem uma orientação, sem uma condução familiar? Né? Então eu deixo para ele escolher futuramente o que ele quer, né? Sim, todos nós temos o livre-arbítrio, mas as crianças precisam, devem e merecem ser orientadas. Orientadas, depois ele vai falar aqui, né? Orientadas pelos princípios, pelos princípios de Jesus, né? Seguindo essas orientações. O mesmo Pai Criador que nos oferece as oportunidades para o autoaprimoramento nos faculta o livre-arbítrio. Embora a esses pais seja dado o direito de optarem pelo não cumprimento dos compromissos assumidos junto ao guia espiritual na presente encarnação, as leis divinas irão alcançá-lo mais adiante, em novas circunstâncias para o acerto das faltas passadas. Então, não cumprir o nosso plano reencarnatório, não cumprir aquilo que nós acordamos antes de reencarnar, só vai fazer com que a gente prorrogue o pagamento da dívida, né? Tem um boleto para pagar, a gente vai deixar para pagar depois, mês que vem, ano que vem, na reencarnação que vem. Então só vai, ele vai continuar ali tendo que ser quitado, mas só vai ficar para mais adiante. Como pais e educadores espíritas, conhecedores desses fundamentos, é de se esperar que sigamos cuidando da evolução espiritual dos filhos que Deus colocou em nossas mãos. Sabemos que não é tarefa fácil nos dias atuais, em que não faltam apelos e distrações que nos afastam das metas que nos compromissamos a atingir. A própria luta pela sobrevivência, as dificuldades que encontramos quando vivemos nos grandes centros são obstáculos que muitas vezes confundem nossos passos. No campo das relações afetivas, as estruturas que no passado eram tão sólidas e que hoje se desvanecem no ar, também podem ser apontadas como causa das nossas dificuldades em nos mantermos fiéis ao pré-estabelecido. Aí ele traz um termo aqui pra gente, um termo novo. Ó. A modernidade líquida, termo cunhado pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, está dominada por uma instabilidade associada ao desaparecimento dos referentes onde ancorar nossas certezas. Os referentes onde ancorar as nossas certezas. É a nossa base, né? São os nossos valores, são... é a nossa orientação de vida. Então, a modernidade líquida, então, ela está dominada por uma instabilidade associada ao desaparecimento dos referentes onde ancorar as nossas certezas. Claramente, o mundo, tal como o conhecíamos ou pensávamos conhecer, está saindo dos eixos, está acelerando a cada dia e em tempo real, a cada dia ficando menor. As antigas certezas desapareceram e talvez um dos referentes que mais tem sofrido na atualidade seja a própria família. Casamentos que se desfazem, crianças órfãs de pais vivos. Eu acho esse termo muito forte, né? Eu usei numa palestra recentemente, crianças órfãs de pais vivos. Isso é muito triste. Avós que assumem as responsabilidades deixadas de lado pelos pais, a paternidade e maternidade inconsequente e irresponsável são alguns exemplos do cenário enfrentados por inúmeros espíritos que reencarnam trazendo a esperança que contariam com a mão amiga dos pais. Então, inúmeros espíritos que reencarnaram trazendo a esperança de que contariam com as mãos amigas dos pais. Como eu disse antes, né, as crianças precisam, elas merecem e elas esperam a orientação dos pais. Outras vezes são esses próprios espíritos reencarnantes, daí são os filhos, né,
que, a despeito dos esforços, dedicação e carinho dos pais, sentem nas próprias almas o peso da sua inferioridade e sucumbem diante dos deveres de elevação a que são convidados a cumprir. Deserdam, fogem, preferindo a porta larga das facilidades do mundo, vivendo como se a vida findasse com a morte. Para esses, o recomeço. Então, muitas vezes, a criança ela é coberta de cuidados, os pais são dedicados, né? Dão todo o carinho que ela precisa, e ela, diante daquilo tudo, ela fraqueja, né, no seu plano de se melhorar, de evoluir nessa reencarnação, e aí ela sucumbe diante das provas. Isso também a gente vê com muita frequência, e nos dias atuais a gente tem visto cada vez mais, né? Muitos sucumbem por realmente serem filhos, né? Serem órfãos de pais vivos, outros sucumbem por excesso, por não se acharem merecedores ou por não se acharem dignos, né? Ou de corresponder àquela expectativa dos pais. Isso é uma realidade muito comum hoje, de se colocar um excesso de expectativa nos filhos, né? E principalmente em relação à profissão. É muito mais uma expectativa de que ele seja um homem de bem, um ser humano bom, do que... Então é muito mais uma expectativa de que ele seja um bom profissional, que ele tenha sucesso e que ele tenha o compromisso material ali cumprido, do que ele seja um homem de bem, né? Que ele seja uma boa pessoa, que ele tenha um bom caráter. Então, isso traz nos jovens, principalmente, a gente trabalha muito com os jovens, isso traz nos jovens assim uma angústia muito grande, um excesso de depressão nessa fase da adolescência e início da juventude, porque eles se sentem altamente cobrados por conta de uma expectativa gerada pelos pais, né, ou pela família. E isso também é muito triste. A gente precisa realmente encontrar o equilíbrio entre um lado e o outro, né? E assim, independente daquilo que nossos filhos forem, se eles forem homens de bem, a gente já vai ter cumprido ali, ó, um tantão do nosso plano reencarnatório, né? Que o mundo precisa de médicos, de engenheiros, precisa de todas as profissões, mas o mundo está precisando muito de homens de bem, de boas pessoas, para que a gente consiga superar essa fase de regeneração, superar esse momento que a gente está passando de transição e de sair desse momento de expiações e provas e realmente entrar no nosso mundo de regeneração. E a gente só vai conseguir entrar com sentimentos de bem, com sentimentos de amor. Aí, alguém está colocando ali pra gente, a Dai está colocando ali, né? Ainda se vê a pergunta: o que você será quando crescer? Que faculdade irá fazer? Qual profissão? Mudemos essa pergunta. Você já pensou qual sua missão nessa terra? Sim. E assim, o que você vai ser quando crescer? Muitas vezes para uma criancinha pequena que está começando a ir para a escola, ela já tem que ir lá na primeira fase de estudo definir o que ela vai querer ser. E quando ela sai do ensino médio ali agora, né, ela já tem que estar com tudo definido, que profissão que ela vai ter, que faculdade, o que ela vai ser. Olha o peso desse ser, né, para definir tudo isso numa idade tão jovem. Muitos já vêm com isso fortemente definido no coração. Outros precisam de um pouquinho mais de tempo para amadurecer. E para conseguir amadurecer isso, precisa de amparo, precisa de acolhimento, precisa de carinho dos pais. E aí, para terminar, né, o parágrafo final diz assim para a gente: não nos enganemos. Pais e filhos são parceiros de longa data e assim permanecerão até que possam dizer: família é tudo de bom. Até que impere a união fraternal de todos e que as barreiras impostas pelas animosidades do pretérito sejam derrubadas e, surgindo em seu lugar, os campos floridos, cultivados pelas mãos amorosas que lançaram as sementes da compreensão e do amor, até que todos compreendam o verdadeiro sentido da vida.
Olha que bonito, né? Então a gente realmente precisa chegar ao ponto em que nós possamos olhar a família, né, e dizer assim, família é tudo de bom, né? A gente precisa regar esse campo florido, esse campo, né, arar essa terra, jogar boas sementes e cultivar essas sementes para que esses filhos brotem, para que esses filhos cresçam, né, e deem flores e deem frutos. Frutos de bem, sejam frutos profissionais. A Anelore está colocando ali, se coloca uma expectativa muito grande em cima dos filhos, aí se frustram. Sim, os filhos se frustram porque muitas vezes eles não conseguem suprir aquela expectativa, né? Atender aquela expectativa, e os pais se frustram porque o filho não foi aquilo que eles desejavam que eles desejavam que ele fosse, né? Então a gente precisa realmente encontrar um equilíbrio, acolher essas crianças, acolher esses filhos, e vamos lembrar que família não é só o filho pequeno, porque o filho cresce, né? E ele continua sendo família, e ele vai formar a sua família, e a gente continua, enquanto pais e mães, tendo que estar aqui como uma âncora para esse filho, para essa família, né? Como uma referência para que quando ele fraquejar, para quando ele precisar, ele saiba onde ele recorrer. E tudo isso nós vamos conseguir se nós estivermos firmes no nosso caminho com Jesus, né? Está ali, ele é a nossa âncora, né? Nós somos a âncora de muitos e Jesus é a nossa âncora, ele é a nossa referência, o nosso sustentáculo. Então que a gente possa estudar mais, ter mais momentos de reflexão como esse aqui, né? Que nós possamos nos amparar uns aos outros, porque às vezes eu penso que só eu tenho uma dificuldade, mas o outro também tem, e às vezes a dele é muito maior que a minha, e às vezes a que ele passou pode me auxiliar a resolver um problema que eu estou vivendo com a minha família. Então que nós podemos ter esse amparo, né? E nós temos as casas espíritas, elas oferecem esses grupos de família, esses estudos, para que tragam um acalento para a gente, para que tragam uma orientação. Eu digo por mim agora, né? Um dos momentos mais difíceis que eu passei com meus filhos foi na casa espírita que eu achei o conforto, e foi num grupo da família, de estudo da família, onde eu tive o sustento para o meu momento de dor e me fortaleci a minha família e venci aquele momento, né? Passei por uma nova fase. Então, meus amigos, é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom a gente falar de Jesus, e falar de família é maravilhoso. Muito obrigada pela companhia, né? Que nós possamos ter um domingo em família, um domingo de amor, de serenidade, de fraternidade com aqueles que são caros para o nosso coração, né? Por mais momentos em família, né, Cidinha? A Lucy está lá em Ponta Grossa, ela está mandando um bom dia lá de Ponta Grossa. Então que nós possamos ter um domingo em família, com mais momentos de família, com mais momentos de acolhimento, que esse é o momento assim que a gente está precisando muito acolher e se acolher. Então, fiquemos todos com muita paz, muita serenidade, muito Jesus no nosso coração, para que nós tenhamos força realmente para auxiliar essas famílias que nos foram concedidas, né? Para que a gente possa fazer o nosso trabalho com fé, com serenidade, com gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Um beijo grande no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e a gente se vê de novo.